Física, Química e Biologia, as 3 disciplinas que caminham juntas no Enem. Então, sim, temos que pensar no TRI, essas coisas que vocês sabem. Vou começar com Física, falando sobre alguns assuntos recorrentes. E aí, a gente vai prestando atenção, beleza? Então, olha só. Hoje, o tema de Física foi ondulatória. O que a gente tem que saber, no mínimo, de ondulatória para mandar bem lá nas questões fáceis do Enem? Lembrando, para quem sempre está aqui comigo, que eu foco em acertar as fáceis e as médias. Aqui ninguém está disputando quem acerta mais difícil. A gente quer elevar nosso TRI e a gente tem a obrigação, entre aspas, de conseguir pelo menos diferenciar fácil, médio e difícil, não perder tempo na difícil e focar na fácil. Então, assim, ó, começando aí para quem está acompanhando na tela, a gente tem que saber identificar alguns fenômenos ondulatórios, esses fenômenos que acontecem na nossa vida. Por exemplo, interferência. Interferência de ondas a gente fala sempre na nossa vida e a gente percebe isso. Às vezes você está no celular. Aí a ligação cai. E aí depois ela volta, porque de antena e tudo mais. Quem usa rádio no carro, estação de rádio. Estação de rádio e não Bluetooth ou Spotify nem nada disso. Às vezes a gente passa em algum pedágio ou posto policial e tal, dá uma interferência no rádio. E essa interferência normalmente causa ruído. Então o que a gente tem que saber de interferência? Que para causar esse ruído, que às vezes destrói a onda, né? Só elevando um pouquinho mais o nível, as ondas têm que ter a mesma frequência. Então, se elas têm a mesma frequência, uma chega pela crista e a outra chega pelo vale, elas se destroem. A gente não ouve, né? Então, interferência construtiva e destrutiva, destrutiva é ruim, não dá. A construtiva, ela fica mais intensa, fica bom, porém mais intenso, não tem problema. Outros fenômenos, difração, reflexão e refração. A reflexão e a refração, a gente estuda muito, tanto em ótica, né, com a luz, quanto com o som. Reflexão do som, o eco. E aí a gente cai naquela formulazinha de cinemática, velocidade é delta S, delta T, lembrando que o eco vai e volta, a distância dobra, né? E a refração? A refração é quando a onda muda de meio, obrigatoriamente, na refração, ela altera a frequência da onda. Beleza? É você pensar. Você corre aqui no ar. Você onda a luzinha da mamãe. Você corre aqui no ar. Aí você vai para a piscina e você corre. Você se propaga, você não se propaga igual. Você aqui tem uma velocidade, uma frequência, e lá na piscina você tem outra velocidade, outra frequência, não, comprimento de onda, desculpa. Então você muda a sua velocidade correndo aqui no ar e você muda a sua velocidade correndo lá na água, beleza? Então, na refração, a gente muda a velocidade da onda. Eu falei frequência, mas eu falei errado. É a velocidade da onda, certo? É só você pensar que em meios diferentes, a onda anda diferente. E a difração é quando a onda consegue ultrapassar alguns obstáculos. Tem a ver com o tamanho do obstáculo e o tamanho da onda. Mas a gente não precisa saber desse detalhe. Porque, normalmente, quando apresenta a difração, quando cai a difração no Enem, ele te conta alguma teoriazinha sobre... E aí vem uma pergunta mais clara. A gente precisa, no segundo tópico, classificar as ondas. Mecânica e eletromagnética, fácil, né? A mecânica precisa de um meio material. Eu brinco assim, ó. Sabe aquele jardim bem verdinho de grama, que você não pode pisar a grama, mas tem aquelas plaquinhas onde você pode pisar? Normalmente umas pegadas ou uns quadradinhos. E aí você, uma pessoa do bem, vai lá e vai andar no jardim. Como você é do bem, assim como a onda, os seus passos serão sobre esses apoios, certo? Se esses apoios estiverem muito distante, você não consegue ir de uma maneira rápida. Se esses apoios estiverem mais pertinho, você consegue correr rapidinho. Isso é a onda mecânica. Quando esses apoios estão pertinhos, ela vai mais rápido nos sólidos. Os átomos, as moléculas ali dos sólidos, as partículas que constituem os sólidos estão mais próximas. Então, a onda vai que vai. Nos líquidos, mais ou menos. Nos gasosos, mais difícil ainda.
No vácuo não tem. Por isso que a onda mecânica não se propaga no vácuo, só a eletromagnética. Beleza? Onda mecânica é a luz, onda mecânica é o som, onda eletromagnética é a luz. Longitudinal e transversal, propagação e direção da propagação, precisa saber um pouquinho. A gente precisa reconhecer os elementos de uma onda. A crista, que é a parte mais alta, que nem a crista da galinha, a parte mais alta da onda. A crista, o surfista, ele tá ligado que tá na crista da onda. Ele sabe muita física. Ele gosta de estar lá na crista da onda, na parte mais alta. O vale, que daí é a parte mais baixa da onda, a gente precisa, sim, saber reconhecer o comprimento de uma onda, que é aquela letra estranha, que é o lambda, mas a gente precisa saber de onde a onde a gente mede um comprimento de onda, amplitude e frequência. Amplitude no gráfico é só ver, e a frequência é só contar os batimentos por tempo. E, obviamente, a equação de ondulatória que você tem que ter no coração. V de velocidade, aqui é a velocidade. Esse lambda, essa letra estranha, é o comprimento de onda. E F é a frequência. Então, para essa expressão, tem muitas piadinhas, né? V de velocidade, chama lambda, essa letra estranha, e F. Aí vem lamber farofa, vem lamber ferida, o que você inventar para memorizar vale a pena. Só quero dar um detalhe sobre essa fórmula, certo? Comprimento de onda, comprimento, a gente mede em metros, né? No Sistema Internacional de Medidas. E a gente sabe que frequência é o inverso do período. Período, T maiúsculo, é um tempo muito importante de um ciclo inteiro. Então, essa formulinha, eu posso escrever lambda sobre período. Uma vez que frequência e período é inverso, eu posso escrever isso. Essa fórmula que eu acabei de escrever aí, nada mais é do que metros por segundo. Isso é a velocidade de uma onda, a velocidade de um carrinho, a velocidade de qualquer coisa. Então, no fundo, essa equação da ondulatória vem do V igual a delta S delta T, que a gente aprende lá na primeira aulinha de física. Então, para aqueles que têm medo, aflição, trauma da parte matemática da física, ondulatória é legal de estudar, porque tem muita teoria, reconhecer um desenho, um gráfico, um diagrama, e não é tanta matematiqueira. A formulinha aí para a gente guardar e conseguir resolver alguma coisa é simples. Ok? Então, sabendo disso, desse básico, só isso é legal? Não, né? Só isso você não vai bem no seu Enem. Mas isso de ondulatória tá básico, tá bacana para você acertar as fáceis que cair. Por exemplo, isso aí, ó. Vou aumentar para ler, mas depois, quem quiser, a gente manda print e tudo mais. Vou ler com vocês. É comum, em viagens de avião, sermos solicitados a desligar aparelhos cujo funcionamento envolva a emissão ou a recepção de ondas eletromagnéticas, como celulares. Todo mundo sabe, lá entrou no avião, modo avião. A justificativa para esse procedimento é, entre outras coisas, a necessidade de eliminar fontes de sinais eletromagnéticos que possam interferir nas comunicações via rádio dos pilotos com a torre de controle. Essa interferência poderá ocorrer somente se as ondas emitidas pelo celular e as ondas recebidas pelo rádio do avião. Aí, quando você sabe sobre interferência, não é perigoso o piloto não receber essa informação? Então, é porque essa onda foi destruída no meio do caminho? Interferência destrutiva só acontece se as ondas tiverem a mesma frequência. Beleza? Lembrando que interferência, as ondas, né, de direção, de mesma frequência. É uma questão de Enem isso, que a gente resolve em 30 segundos, sem conta, com o conhecimento básico do fenômeno ondulatório. Outra sobre isso. Se alguém tiver pergunta, manda aí, pode abrir o microfone, tá bom? Que às vezes eu vou falando rápido. Vinícius, vai lá. Aqui, agora me bateu uma dúvida. Então, por exemplo, se eu estiver em uma casa, sei lá, escutando um rádio, supondo, e tem uma torre de transmissão a alguns metros da minha casa, que tipo de interferência que vai sofrer entre o rádio e a torre? Se elas tiverem a mesma frequência, pode ser interferência destrutiva, que vai dar um ruído, que vai falhar algumas vezes, ou interferência
construtiva. A construtiva a gente nem sente. Ou não pode dar interferência se elas não tiverem a mesma frequência. A interferência parcial, que daí não vai nem destruir completamente, nem construir completamente, depende da frequência delas. Por isso que a gente entende que frequências de celular são diferentes de frequência de rádio de música, que são diferentes de frequência da polícia. Vocês já ouviram falar isso na vida? Ah, eu tô na frequência tal. Ou você tá lá no rádio, 104 MHz, hertz, unidade de frequência. Tudo depende da frequência que as ondas são emitidas e recebidas. A torre de celular dificilmente vai emitir ou receber a frequência do rádio. Beleza? O que pode acontecer é ter alguns obstáculos e essa emissão encontrar um obstáculo, refletir, e aí quando ela reflete na mesma frequência, pode dar uma destruída na onda. Aí é só questão de colocar um ponto em outro lugar, né? Quando compra home theater, que tem um mapinha de onde coloca as caixinhas do sofá, e a galera não tá nem aí, você compra um super home theater e o som tá ruim. Não, não é o som tá ruim. Você não sabe onde coloca as caixinhas, tá dando ruído. Você vai num show, não sei se alguém foi em um mega show ultimamente, dependendo de onde você senta, a Shakira canta mais ou canta menos. Não sei se alguém aí, entendeu? Sabe como que é? Que a gente tá cheio de gente chique hoje. É isso. Então, às vezes, o lugar do show deixa o show ruim. O lugar do show deixa um show melhor. Beleza, sobre interferência. Uma interferência destrutiva é tipo aquela de quando chega perto do som com o microfone ou não tem nada a ver. Isso é um tipo de interferência. Aquele chiadão que dá, que a gente chama de microfonia, é um tipo de interferência. Mas a destrutiva, a gente não ouviria nada. Você ia falar no microfone e não ia sair nada. Ela destrói. A onda, você não ouve, né, no caso aí. Tá bom? Esse exercício é sobre um eletrocardiograma. Então, a galera da medicina, que obviamente vai fazer ENEM, mas vai fazer algum vestibular específico, clássico, de um vestibular específico de medicina que cobra física. É um eletrocardiograma. Eletro, física, cardiograma, biologia. Então, é super interdisciplinar, mas a gente precisa ter um conhecimento básico de leitura de gráfico com física. Mistura tudo, né? Leitura de gráfico com matemática. Mas olha só, como o exercício é pequenininho, eu não vou dar aquela dica de ir direto para o comando da questão. Quando é muito grandão, a gente vai para o comando e vê a necessidade do texto. Aqui é rapidinho. O eletrocardiograma é um exame cardíaco que mede a intensidade dos sinais elétricos advindos do coração. A imagem apresenta o resultado típico obtido em um paciente saudável. E a intensidade do sinal, VEC, velocidade do ecocardiograma, deve ser, em função do tempo. Beleza, o desenho embaixo. De acordo com o eletrocardiograma apresentado, qual foi o número de batimentos por minuto? Número de batimentos por minuto. Número de coisas por tempo. Ele está pedindo a frequência. Nossa, mas eu nunca ia imaginar que número de coisas por minuto é frequência. Tá bom, você não precisa saber isso mesmo. Sabe por quê? A gente vai analisar essa questão pelo gráfico. Então, é assim, olha que legal, o eixo X é o tempo. E ele mesmo me disse que cada quadradinho equivale a 0,2 segundos, né? Aqui está segundos. E ele mesmo, no exercício, fez assim, ó, de um pico a outro, você nem precisa lembrar que isso chama crista. Agora sim, porque a gente está trocando ideia. Mas o pico de uma onda, a parte mais alta é crista. E de crista a crista, a gente consegue medir um comprimento de onda, um batimento. Ora as bolas. 1 quadradinho, 2 quadradinhos, 3 quadradinhos, 4, 5 quadradinhos. Se cada quadradinho é 0,2, 0,2 vezes 5 me dá 1 segundo. Então, aqui neste desenho, eu tenho um batimento por segundo. Ele não quer por minuto? E você, no seu coração, sabe que minuto é 60 segundos? Se ele bate 1 por segundo e ele vai bater 60, é porque ele vai bater 60? Então, eu tenho 60 batimentos. É uma questão de 1 minuto, não de 30 segundos, que a gente tem uma continha. Zero fórmula. Não usamos fórmula de física. Fizemos a leitura do gráfico e, de repente, uma regra de 3 ou uma associação aí.
ondulatória, tá bom? Fiz eletro ontem, meu coração tá assim, ó, bonito, igual esse cara aí saudável. Posso para a próxima? Vou para a próxima. Olha lá, essa aqui é legal. Essa aqui, bom, eu vou ler, porque, ó, de novo, você bate o olho nas alternativas, nem também, tá? Você bate o olho nas alternativas, é palavra, a gente fica mais feliz, né? Que física dá, ó, coração. Vou lá. Informações digitais, dados, são gravados em discos ópticos como CD e DVD. A gente mais velho sabe que CD e DVD é legal, de repente vocês, né, viram um pouco isso também. Na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser, fonte de luz monocromática. Quanto menor... Opa, deixa eu pegar outra caneta, errei. Quanto menores as dimensões dessa cavidade, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração. A difração aí. Fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Viu? Caiu dimensão, ele explicou o que é difração, ele explicou o que é difração. Continuando. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Um texto com palavras meio difíceis e tal, mas eu grifei o que a gente precisa saber. Menor dimensão, mais dado. Quanto menor a minha dimensão, mais dado eu vou ter no meu CD e DVD. Pergunta. Em qual região espectral, espectro, luz? Espectral é só para ficar difícil. Em qual região da luz se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura dos dados numa mesma área? Ou seja, dessas cores, qual tem menor comprimento de onda para caber mais dado? Não sei, porque eu só sei as cores, galera. Aí vem o conhecimento da vida. Todo mundo sabe o que é arco-íris. E todo mundo sabe que o arco-íris tem 7 cores. 7, a professora está sabendo legal. O arco-íris tem 7 cores e todas as cores começam ou com V ou com A, né? Olha lá, vou escrever as 7 cores do arco-íris. Vá, a, vav. Todo mundo aprendeu isso já, né? Ué, mas as 7 cores com V e A? A primeira cor é o vermelho. Beleza. A última cor é o violeta. Isso você precisa saber no seu coração. Violeta é o roxo, mas é violeta porque começa com V de violeta. Beleza? Perto do vermelho, a cor que começa com A e é perto da cor é o alaranjado. Alaranja. Ah, você tá roubando. Não, não tô. É alaranjado. Depois é o amarelo, o verde, o azul, escreve direito, o anil. Cara, esse é o arco-íris. Você sabe que os raios ultravioletas fazem mal para a sua pele, dá uns probleminhas, uns câncerzinhos lá e tal. Por que faz mal? Porque ele tem uma frequência altíssima. E o infravermelho é bonitinho. O infravermelho é o controle remoto aí do seu portão, da sua televisão. Então, ele tem uma frequência baixa. Acabamos de ver lá. Você sabe que comprimento de onda e frequência são inversamente proporcional. Ele não quer o comprimento de onda para caber mais dado? E o mais dado não é a menor dimensão? Então, eu preciso procurar o menor comprimento de onda. Qual vai ser? O que tem maior frequência. Beleza. Demorei 1 minuto e meio, porque eu escrevi as 7 cores. Mas você, no seu coração, sabe que a cor violeta é a mais energética. Frequência absurda. A frequência dela é alta, o comprimento de onda é baixo, ela armazena mais dados. Ondulatória. Beleza? Eu separei mais um, mas agora eu vou passar a bola para a Andresa. No final da live, guarda essa pergunta. Eu vou explicar sobre ondas construtivas, fica tranquilo, mas agora eu passo para a Andresa. Tá bom? Deixa eu só terminar aqui de compartilhar a tela. Aí, pararam. Andresa, com você. Muito obrigada. Até eu fiquei aqui encantada, né? Porque eu sou, digamos, não tão boa em física, né? Mas estava aqui, adorei as explicações, muito bom.
Pessoal, então, como eu disse no início, muito obrigada pelo convite, né? Adorei que possamos compartilhar um pouco de conhecimento. E eu montei também umas dicas para vocês sobre biologia e como se dar bem e melhorar nessa disciplina no teu desenvolvimento do TRI, na tua aprovação e no SISU, competir aí dentro, né? Como a Josi comentou ali no caminho. Então, vou passar a compartilhar minha tela para vocês. Quiserem perguntar, fiquem também à vontade, tá? Eu prefiro compartilhar a tela cheia, fico mais tranquila aqui, todo mundo vê bem de boa. Então, vamos lá. Tudo ok para todo mundo? Só me falem, porque eu não vejo mais vocês, né? Santa Maria Online, bora! Então, vamos lá, ó, pessoal. Seguinte, tá? Primeiro ponto que nós precisamos aqui comentar é sobre a biologia no Enem. A gente sabe que a disciplina de biologia está no segundo dia de prova. E o segundo dia de prova contempla as ciências da natureza e a matemática, né? Então, nós temos ali matemática, física e química, que apesar de termos essas questões, como a Josi demonstrou lindamente, que podem ser resolvidas mais rápido, a gente também tem questões que demandam um raciocínio maior e que talvez vocês, né, tenham cálculos maiores para fazer. Então, eu sempre digo que a biologia ela pode ajudar muito o aluno a conseguir mais tempo na prova do segundo dia. Por quê? Porque das 4 disciplinas que nós temos, certamente a biologia é a menos complicada, mesmo que alguém tenha, né, alguma dificuldade maior, comparando, é inevitável, né, a biologia acaba sendo mais de boa. E quando a gente consegue resolver questões de biologia, que raramente tem cálculo, né, o mais difícil, talvez, uma questão de biologia presente, são gráficos, né, se rapidamente a gente conseguir resolver, 1 minuto, 1 minuto e meio, como a já se comentou, sobra mais tempo para fazer física, sobra mais tempo para fazer química, sobra mais tempo para fazer matemática, né? Então, a biologia ajuda você a garantir maior tempo para as outras disciplinas que nós temos no segundo dia. Um outro ponto interessante é que a biologia tem uma incidência recorrente de temas. É arriscado fazer um estudo somente por temas que sejam mais recorrentes, mas é importante saber quais são esses temas que são recorrentes, porque daí tu está preparado, tu tem uma ideia do que te espera naquela prova, né, do que realmente pode estar presente por ali. Outro ponto também, quem tem conteúdo avança, tá? A biologia, apesar de muitos, é interpretativa, a resposta está na própria questão, as últimas provas, não. As últimas provas, elas, né, têm exigido de vocês um conhecimento de matéria e interpretação, obviamente, dentro do texto que a questão está trazendo para vocês, né? Então, ter o conteúdo acelera a resolução daquela questão, né? Saber exatamente o que você está lendo e o que você está interpretando é a chave. Isso que a Josi acabou de fazer, de sublinhar, de destacar, vocês já estão acostumados, e é exatamente isso. O único, porém, é que às vezes vocês sublinham, e é muito comum do aluno chegar para a gente, né, que vocês sublinham o que não tinha nada a ver com a resolução da questão. Então, aprender a pegada, aprender de todas aquelas palavras, né, lindas e maravilhosas que estão ali, quais realmente são importantes para vocês resolverem. Dentro desse contexto, a ideia de quais são os conteúdos que mais aparecem em biologia. Nós temos, então, ainda, apesar da frequência estar mudando nos últimos anos, mas ainda a ecologia é um assunto bem frequente, é um assunto que certamente você vai fazer uma prova do Enem, estará a ecologia presente. 1, 2 questões, não sozinha às vezes misturada com outras áreas, outros contextos, né? Muito comum da gente ter questões de ecologia com biotecnologia. Biotecnologia, galera, é assunto que vocês têm que dominar. Tem que dominar em biologia para se dar bem, porque as questões, elas são de boas. Algumas têm mais dificuldade, mas a grande maioria delas são questões muito tranquilas de serem resolvidas, estando com o conteúdo ali fresco e dominado, tá? Doenças. É vírus, é bactéria, é protozoário, é fungo, é verme. No contexto doenças, é extremamente importante que vocês tenham clareza da causa da doença, da transmissão da doença. E eu sempre digo, o aluno que sabe como uma doença é transmitida, automaticamente ele sabe como se prevenir dessa doença.
Ah, é uma determinada doença como a dengue, que é bem frequente no Enem. Ela é transmitida através da picada de um mosquito. Aí eles vão colocar uma medida profilática de controle dessa doença é lavar as mãos. Se eu lavar minha mão, o mosquito vai me picar igual? Vai. Estando com a mão suja ou com a mão limpa. Então, saber, 2 pontos, saber a causa e saber a transmissão, automaticamente você já sabe a prevenção, tá? Então, quando vocês forem revisar e estudar sobre doenças, foca a cabeça de vocês, não precisa ficar decorando sintomas, uma que outra são interessantes da gente saber, nesse caso sempre, né, malária é uma que, pela questão dos sintomas, a gente consegue matar e diferenciar ela, mas o principal foco, se estiver revisando doenças, a causa, a transmissão e a prevenção. Outro conteúdo, este aqui, galera, eu vou dizer para vocês assim, ó, eu considero a bioquímica o conteúdo mais importante para a prova do Enem. Thalia, Tarlene, a Cláudia estão aqui, né, nesse momento e elas vão comprovar. Eu tenho questões que eu não sei se elas são de química ou se elas são de biologia. Eu só sei que com o conhecimento de biologia eu consigo resolver. Então, se eu consigo resolver, vocês também conseguem. Às vezes, são palavras-chave pequenas e já matou a questão. Então, né, ela se sobrepõe muito. Tem muita questão de bioquímica no Enem. Não tem tanta questão de biofísica, né? Tem poucas, assim, geralmente elas... até com o que tu estava comentando, as de biofísica falam sobre a questão de visão, falam sobre a questão de fotossíntese, né? Alguma coisa sobre altitude, respiração, mas não é muito frequente. Agora, bioquímica tem de monte. Tem de monte. Então, dominar a bioquímica avança legal em biologia. E a evolução, especialmente quando a gente tem misturada a evolução, né, no contexto que envolve botânica, no contexto que envolve zoologia, que envolve ecologia com a adaptação das plantas, adaptação dos animais aos ambientes secos, ambientes úmidos, né? Eles adoram perguntar. É extremamente comum eles colocarem questões assim, o mangue, as plantas do mangue têm que tipo de adaptação para sobreviver nesse lugar? Aí vai lá, resposta, raízes respiratórias. Vira o ano. As raízes respiratórias são importantes para um determinado ambiente. Qual é o nome desse ambiente? Mangue. Eles ficam só mudando a temática, sabe? Inverte alternativa para enunciado, enunciado para alternativa. É muito comum em biologia. Quero fazer um adendo, tá, pessoal, em relação a minha disciplina, gurias, me contem se com vocês também acontece isso, acho que não, especialmente nas questões de cálculo, né, fica difícil disso acontecer, mas biologia é comum e extremamente comum ter questões com 5 alternativas corretas. As 5 alternativas, elas estão coerentes com o assunto da questão. As 5 alternativas estão corretas, mas você precisa perceber que é só uma que responde a pergunta que eles estão fazendo. Nem todas respondem a pergunta, mas todas estão corretas para o contexto daquela questão. E é muito comum ter isso na biologia, tá? Dentre esses 5 tópicos que eu trouxe aqui para vocês, eu escolhi um para a gente falar um pouquinho mais, que é o tópico da biotecnologia. O que dentro de biotecnologia, prof, eu preciso saber? Então, vamos lá. O conceito de transgenia, atenção, transgenia, corta aqui a palavra, transgenia, transferência de genes, transgenia, transferência de genes entre espécies diferentes. Vamos supor que por uma determinada situação, processo biotecnológico, um gene presente na josiara especial para que ela saiba física foi transferido para a minha pessoa. Eu recebi da josiara o gene para saber física. Que delícia seria isso, né? Eu seria um transgênico? Não. Não. É muito comum vocês confundirem OGM com transgênico. Sabe aquelas frases? Atenção. Todo transgênico é um OGM. Mas nem todo OGM é um transgênico. OGM significa organismo geneticamente modificado. Mas que tipo de modificação genética esse organismo sofreu? Para ele ser um transgênico, ele tem que receber genes de outra espécie. Então, eu recebendo os genes da josiara, não seria um transgênico, porque ela é um ser humano e eu também somos da mesma espécie.
Agora, se eu receber um gene, sei lá, de um mamute, são espécies diferentes, aí eu seria um transgênico. Então, transgenia, transferência de genes entre espécies diferentes. Outro ponto na biotecnologia top, célula-tronco. O que é uma célula-tronco? É uma célula que ela não é nada. Ela é uma célula. Ela não tem uma função específica, ela não tem um formato específico. Ela só é uma célula. Mas que, se estimulada, ela pode virar muitas outras formas de células. Uma célula-tronco é como um caderno em branco, tá? Um caderno em branco. Que você tem ali a possibilidade dele ser o caderno de qualquer coisa. Caderno em branco. No momento que você escolhe um caderno em branco para que ele seja o teu caderno de química, ele já não pode mais ser o caderno de física. No momento que tu escolhe um caderno em branco para ser o teu caderno de história, ele não é mais o caderno da sociologia. A célula-tronco é isso. Ela é uma célula, como um caderno em branco, que, quando estimulada, pode virar qualquer coisa. O que ela pode virar, né? Então, existem, sim, né, pequenas situações, como, por exemplo, de onde eu extraio essas células-tronco, como célula-tronco do embrião e célula-tronco de um tecido adulto. Ela é diferente, principalmente porque capacidade de se diferenciar. Uma célula-tronco do embrião, ela é um caderno em branco com, vamos supor, 200 páginas, ele tem 199 páginas em branco. Ele pode ser literalmente qualquer coisa. Já uma célula de adulto, ela tem um caderno que tu usou de um ano para o outro, né? Ela já tem uma certa diferenciação, ela já não consegue virar mais tudo. Então, dominar o conceito, dominar as aplicações sobre célula-tronco, muito bom em biotecnologia. Clonagem. O que é um clone? Um clone é isso aqui vocês normalmente fala em clonagem, vocês lembram da Dolly, né? Dolly Guaraná Dolly. Gente, a clonagem é uma cópia idêntica de uma molécula, de uma célula, de um tecido, de um órgão, de um organismo inteiro. É uma cópia idêntica de alguma coisa. A ideia de reprodução assexuada, ela acaba, assim, se assemelhando ao conceito de clonagem. Né? Por quê? Porque a reprodução assexuada envolve a produção de organismos exatamente iguais. Terapia gênica, vamos lá, terapia. O que é terapia? Traduza terapia, portuguesisticamente falando, é um tratamento. Gênica, dos genes. Então, terapia gênica é um tratamento dos genes. Como é que você faz uma terapia? Quando é que você faz um tratamento? Quando alguma coisa não está funcionando bem. Então, a terapia gênica é um conjunto de técnicas que vão manipular os genes quando eles não estão funcionando bem. O Enem usou uma expressão numa questão que caiu no PPL, edição genética. Ai, meu Deus, eu não sei, prof, o que é edição genética? Traz para a tua vida, traz para o teu cotidiano. O que é uma edição? Eu vou pegar uma foto, eu vou editar, eu vou melhorar aquilo que eu não estou achando bom. A luz está ruim, eu vou melhorar. Né? O nariz ficou largo, vou melhorar. Aí tem frizz no cabelo, vou melhorar. Então, edição genética é, né, de alguma forma, a gente conseguir pegar genes que não estão bons e fazê-los funcionarem, né? Deixá-los, né, genes ativos, funcionais, gerando aquilo que eu esperava que ele estivesse fazendo. E o último aqui, teste de paternidade. E sobre esse, eu decidi que a gente vai falar um pouquinho mais e observar questões deste conteúdo. Me perguntaram uma vez em aula, prof, não dá para fazer um teste de maternidade? Respondi eu, dá. Agora pensa comigo, é muito mais difícil não saber, né, quem é o pai do que quem é a mãe, porque a mãe carrega, a não ser que nós tenhamos situações de crianças roubadas, né, perdidas, alguma coisa nesse sentido para procurar a mãe. Senão, a gente, né, tem o teste de paternidade como uma chance maior. Tem uma perguntinha aqui. Vinícius, é possível utilizar a célula-tronco para realizar uma terapia gênica? É super possível. É super possível. Eu posso usar a célula-tronco, caderno em branco, né, para que ela, o caderno em branco, leve para aquele indivíduo que está com algum problema os genes bons. Para que ela, lá dentro daquele indivíduo, por exemplo, estou com uma lesão, um problema no meu fígado, devido a um gene que eu tenho que não está legal. Eu posso receber uma célula-tronco que tenha o gene legal e esperar, induzir ela a trabalhar para que ela recupere o meu fígado, trabalhando corretamente como eu esperava.
Então, sim, é super possível e se fazem muitos estudos, né, testando todas essas possibilidades, tá? Sim, é possível. Se usa vírus para fazer terapia gênica como vetor, tá? Maravilhoso, é ótimo, tá? Melhor explicação da biotecnologia que já tive. Obrigada! Nossa, muito obrigada. Obrigada. Então, ó, pega a visão, vem aqui comigo, que nunca mais você vai errar o teste de paternidade. Nunca mais, presta atenção. O que é um teste de paternidade? O teste de paternidade, gente, ai, Mariana! O teste de paternidade, ele serve, então, para a gente descobrir quem é o pai daquela criatura, tá? É extremamente importante lembrar que em organismos sexuados, nós temos 50% da genética do pai, 50% da genética da mãe. Então, num teste de paternidade, que num primeiro momento tu olha, que isso, Jesus amado, que é esse monte de risquinho, né? Que situação é essa? A gente tem que procurar uma característica do filho que a mãe não tenha. Porque se o filho é metade da mãe, metade do pai, e a mãe não tem aquela característica, de onde é que ele ganhou aquilo? Ele ganhou do pai. Então, vamos lá, vamos ler junto. 5 casais, eu achei que fosse um gabarito preenchido. Josi. Muito bom, Josi, eu adorei. Vou até brindar, porque essa eu vou usar em aula aqui, ó. Ó, printei, gabarito preenchido. Né? A hora que nós descobrimos, o pai, nós vamos ter o gabarito. Olha só. 5 casais alegavam ser os pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado do teste está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA. O que a gente chama de bandas? Faixas. Uma para o suposto pai e a outra para a mãe, comparadas ao pai, comparadas ao bebê. Bandas são os trechos de DNA que foram separados por técnicas de biotecnologia, né? Mas cada risquinho desses que a gente tem, em especial os pretos, são trechos de DNA presentes em cada indivíduo. Então, se cai questão de teste de paternidade com essa figura, o foco do teu olho são os riscos pretos e não os riscos brancos. Então, vem comigo. Olha só, acompanha aqui a setinha que eu vou mexer. Essa característica do filho, tá? Ela vem da mãe ou do pai. Então, vamos lá. O casal 1, a mãe tem. Então, não me serve. Não serve. Pode excluir o casal 1, porque ele não é. O pai tem. A mãe não. O 2 fica. O pai tem, a mãe não. O 3 também fica. O 4, a mãe tem. Tá fora. Tá fora o 4. Se a mãe tem, não me interessa. E o casal 5, nem a mãe nem o pai tem aquela característica. Então, eles não têm como ser o pai dessa criança. Porque ou vem da mãe, ou vem do pai. De um dos dois veio. Então, ficamos com o 2 e com o 3, por enquanto. Próximo risco preto da criança. Aqui. O 1 já estava fora, nem olho. O 2, olha aqui. Nem o pai nem a mãe tem. Fora. Já era. Só o pai tem. Pronto, acabou. Prof, e os outros riscos para baixo? Não faz a menor diferença. A hora que tu encontrar uma característica do filho que o pai tem e a mãe não, acabou a questão. Acabou. Beijo, bingo, marcou ali, tchau, já era. Ok? A questão, então, do Enem de 2013. 17. Essa é um pouquinho mais elaborada. Ou não. O raciocínio é exatamente o mesmo. Muda os elementos, mas o raciocínio é o mesmo. Bora. O resultado de um teste de DNA para identificar o filho de um casal entre 5 jovens está representado na figura. As barras escuras correspondem aos genes compartilhados. Aqui fizeram o contrário. Né? Lá deram o bebê e pediram os pais. Aqui deram os pais e vão pedir o bebê. Tu vai, a partir do filho, procurar os pais. Sempre do filho tu procura os pais. Uma característica do filho que não tem na mãe, que tem que ter no pai. Então, vamos lá. Característica 1, primeira aqui do indivíduo 1. Não tem nesse pai, não tem na mãe. Então, ele não é filho deles. Tirei fora. Indivíduo 2, ó, tem essa característica que tem no pai. Fiquei com ele, fiquei. Esse aqui também, fiquei. Né? Fiquei ali com a característica. Tá. Aqui, tá fora. Beleza. Então, tô com 2 com 3. Aqui, próxima característica que aparece aqui no 3. A mãe tem. Tirei o 3.
tirei o 3. Essa, ó, aqui, achei aquela lá, bateu. Ó, aqui a mãe tem, o pai não. Ah, mas essa daqui é que eu encontrei antes, ó, prof. Segue aqui, ó, pai não tem, a mãe tem, beleza. Aqui, nenhum nem outro? Já não vai bater? Nenhum nem outro? Aqui, nenhum nem outro? Vocês sempre vão procurar do filho que tenha no pai e não tenha na mãe. Ó, filho, não tem, já estava fora. Né? Aqui, até no pai, mas aqui já estava fora. Essa aqui ficou. Esse aqui, ó, só na mãe. Próximo aqui, nenhum dos dois, fechou. Esse tem nesse pai. Essa característica está aqui nessa mãe. Essa tem no pai. Então, acabou que o indivíduo 3, ele tem mais características, ó, que vieram só do pai, aqui e aqui, uma, e aqui embaixo, a outra. E isso mata, então, ele ser o filho desse casal. Sempre uma característica do filho, ou vem do pai, ou vem da mãe. Tu vai sempre comparando assim. Vem de um ou vem do outro? Vem de um ou vem do outro? Certo? Conseguiram pegar? Vamos ver a próxima? Tem mais uma. Ixi, Maria. Contar para vocês que essa questão foi polêmica. Não sei qual foi a polêmica, mas alguém na internet da vida criou uma polêmica sobre essa questão. Segundo essa pessoa, era impossível resolver essa questão. Justificativa, porque ela falava sobre plantas. Por que eu não posso resolver uma questão sobre plantas e teste de paternidade? Planta tem pai, planta tem mãe. Eu posso fazer também. O raciocínio é o mesmo, prof? Então vem comigo. Considerem um fragmento ambiental uma árvore matriz com frutos M. É a mãe. A mãe. E outras 5 que produziram flores e são apenas doadoras do pólen, doador do pólen 1. Quem tu tinha que lembrar aqui? Pólen é a parte masculina. Então, eu tenho doador do pólen 1, pai 1, pai 2, pai 3, pai 4, pai 5. Foi excluída a capacidade de autopolinização das árvores. Os genótipos da matriz, mãe, da semente, filho, e das prováveis fontes de pólen, pais, foram obtidos pela análise de 2 locos, 2 lugares, 2 genes, o A e o B, marcadores de DNA, conforme a figura. Essa tem uma organização um pouco diferente, mas o raciocínio é o mesmo. O que a característica analisada no loco gene A? A mãe tem a variação 1 e a variação 3. O filho tem a variação 1, que a mãe tem, não me ajudou, e a variação 2, que a mãe não tem. Então, o pai tem que ter. Eu tenho que procurar entre esses 5 pais, aqueles que têm, para a característica A, a variação 2. Então, vamos lá. O DP1 não tem, tá fora. O DP2 tem, ficou. DP3 não tem, tá fora. DP4 não tem, tá fora. DP5 tem, ficou. Então, para a característica A, tá o 2 e o 5 no páreo. Vamos para a característica B. A mãe tem o 3 e o 4, tá? Para a característica B, a mãe tem a variação 3 e a variação 4. O filho só tem um risco na variação 3, então quer dizer que ele recebeu 3 da mãe e 3 do pai. Tenho que procurar um pai que tenha o 3. Eu tô no páreo com o pai 2. O pai 2 tem a característica variação 3? Não tem. Não tem. Então ele tá fora. E o pai 5? Esse tem. Então, o pai 5 tem tanto a variação necessária no loco A, quanto a variação necessária no loco B. Portanto, ele é o pai daquela semente. Ele é o pai daquela planta. Certo? E aí, povo? Tranquilos? Como é que foi para vocês? De boa? Então, se vocês gostaram, se vocês acharam legal, convido vocês a participarem lá da comunidade dos Gorders, que é o meu projeto online, onde, então, nós vamos ter essas interações biológicas, né? Eu vou usar no meu projeto o método ATP, onde eu, né, disponibilizo para vocês o A de apoio, o T de teoria, o P de prática,
né? Nós temos encontros que são mais relacionados à questão de autoconhecimento, caminho e trilha, né, de estudos ao longo do ano, e também os planos de estudo que iniciam agora em março, dia 18, vou ter agora, nesse comecinho de ano, 2 cursos anuais. Se vocês quiserem saber um pouco mais, convido vocês a irem lá no meu Instagram, @AndresaBolzan. Vou ter o maior prazer de estar com vocês. E avisando, Josi, posso? Pode? Galera que vier da live tem um descontinho. Só Aê, adoro. comunicar-se comigo, vim da live, quero um descontinho, vai ter um descontinho. Já estou escrevendo para você, sou da live. Bota lá, sou da live. Esses gabaritos. Top, escreve o arroba aqui nos comentários, Andressa. Oi? Põe o arroba aqui nos comentários. Ah, boa, boa. Vamos colocar aqui. Obrigada, Cláudia. Espero ter ajudado vocês. Adorei o convite. E bora para a próxima. Fica aí até o final. Peraí. Vou Vai ficar, lá, não vou ficar. Claudinha. Vai para a Tarlene. Olá, pessoal. Boa noite. Eu vou colocar a apresentação aqui. Devido ao tempo, talvez não vai dar para a gente olhar todas as questões que eu coloquei aqui, mas pelo menos uma a gente vai comentar um pouquinho aqui, tá bom? Estava com saudades de vocês, saudade de fazer lives, né? Estou aqui de volta depois de 2 semanas. Espero que todos estejam bem. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Como eu também compartilho a tela toda, eu não vou ver os comentários durante o compartilhamento. Então, se quiserem abrir o microfone, caso eu chegue a alguma pergunta aí, eu não verei. Então, vou falar agora a parte de química, né? Como a professora Andressa falou, nós temos aí a química conversando muito com a biologia no Enem, mas também ela conversa muito com a física. Então, se você souber física, você às vezes vai resolver uma questão de química. De biologia, eu não sei, mas se você souber de biologia, às vezes você também consegue resolver uma questão de química e por aí vai. Então, todos os 3 são muito importantes para a gente. Bom, eu não trouxe um resuminho da matéria, eu já vim direto nas questões, e eu trouxe 3 temas que são muito recorrentes, em 3 questões. E aí, deixa eu só perguntar, prof. Josiara, você acha que eu resolvo uma só por causa do tempo? São questões bem rápidas. Aí você me fala, qualquer coisa, pode ligar o microfone e me falar. Vamos com calma. Quem decide isso, obviamente, não sou eu. Quem decide isso são os alunos. Eu estou vendo aqui até que horas vai, mas o Vinícius já deixou a deixa que vai passar um pouquinho das 8. Vai que vai. 2 tá legal. A gente consegue resolver 2? Pode ir. Então tá bom. Então vamos. A terceira também é tranquila. Qualquer coisa a gente vai até a terceira. Qualquer coisa me chamem. A galera tá saindo, aí a gente sai também, né? Mas se eles Tá ficarem bom, a gente não vai ficar aqui falando sozinha. Então tá bom, pessoal. Deixa eu ir lá para a tela. Agora eu não verei vocês, ok? Olha, 3 temas muito recorrentes no Enem. Interações intermoleculares, que está atrelado à polaridade das moléculas, que é essa primeira questão. Nós temos também densidade, que é um tema bem recorrente, que vai ser a nossa segunda questão. E a terceira questão, de química ambiental, é uma questão um pouquinho mais difícil, mas, na verdade, é porque ela é mais interpretativa. Mas é bem legal para a gente fazer revisão também, tá bom? Então, vamos aqui. Eu vou ler o comando primeiro, apesar de ser uma questão não tão grande assim, mas a gente vai seguir isso aí que a gente costuma fazer, que é ler o comando primeiro. No caso apresentado, entre o adsorvente e a substância adsorvida, ocorre a formação de... Bom, a princípio, pode ser que você não sabe o que é adsorvente e o que é substância adsorvida. Mas vamos ler o texto que pode ser que ele vai contar isso para a gente. O carvão ativado é um material que possui elevado teor de carbono, sendo muito utilizado para a remoção de compostos orgânicos voláteis do meio, como o benzeno. Para a remoção desses compostos, utiliza-se a adsorção. Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão, aí ele contou para mim, ó, a superfície do carvão é o adsorvente, e o benzeno, que é o
adsorvato. Quem que é o adsorvato? A substância que é adsorvida. Pessoal, há uma diferença entre adsorção e absorção. Com D, a gente considera que é uma interação apenas ali na superfície do carvão. É diferente de uma absorção, por exemplo. A esponja da sua casa que você lava a vasilha, ela absorve a água, é como um todo. Já a adsorção é só na superfície, beleza? O que a gente pode aqui tirar dessa questão? Ele falou que o carvão ativado vai adsorver compostos que são voláteis. Sabemos que o carvão, ele tem o quê? Carbono. Então, são ligações com carbono. Isso já nos fala o quê? De algo que é apolar. Ele adsorve substâncias que são voláteis. E ele falou compostos orgânicos. Quando a gente fala de volatilidade, compostos voláteis como o álcool, a acetona, né? É o quê? Aquilo que evapora com facilidade, que vai para o estado gasoso com facilidade. E isso nos conta uma outra coisa. Falar que um composto é volátil significa que as interações entre as moléculas ali, daquele composto, são fracas. E é por isso que elas têm facilidade de ir para o estado gasoso. Se essas interações são fracas, isso já me diz que pode ser aí uma interação que acontece entre moléculas apolares. E aí, eu tenho essa desconfiança também. Mas ele me disse que esse composto, ele contextualizou primeiro, né, contando que o carvão adsorve compostos voláteis. Mas o que ele está falando nessa parte aqui, ó? Esse fenômeno ocorre por meio de interações do tipo intermoleculares entre a superfície do carvão e o benzeno. Então, ele me contou quem é o adsorvato, nesse caso que ele está falando, é o benzeno. O benzeno é uma substância importante para a gente reconhecer, saber quem é. Né? Nós vamos lembrar o que 6 carbonos e 6 hidrogênios foram fazer na igreja. Benzeno, né? Benzeno. Eles estavam fazendo o quê? Benzeno. Na verdade, eu fiz a piada errada. O que eles estavam fazendo? Benzeno. E quem é o benzeno? 6 carbonos e 6 hidrogênios com ligações duplas intercaladas aqui, né? É o C6H6. Observamos pela fórmula aqui que ele é um hidrocarboneto. Então, de fato, ele é apolar. Quando nós temos, então, duas substâncias apolares, essa interação entre essas moléculas é do tipo dipolo induzido, dipolo induzido. Então, revisando. O que é a interação dipolo induzido, dipolo induzido? As moléculas apolares, elas não possuem polos, mas quando elas se aproximam, elas induzem, uma induz um dipolo em outra. E por causa desse dipolo, devido à distorção da nuvem eletrônica, nós vamos ter uma região positiva e uma região negativa. Imagina que aqui tem uma molécula, certo? Apolar. Então, vou colocar só aqui uma ligação carbono-carbono. Essa outra molécula que se aproximou, o polo positivo dela vai interagir com o polo negativo dessa. E esse tipo de interação é chamado de dipolo induzido, dipolo induzido. É característicos de moléculas apolares. Revisando, ligações de disulfeto. Isso aqui não tem nada a ver. Por quê? Ele está falando aqui no texto sobre interações intermoleculares, ou seja, a interação entre uma molécula e outra. Isso é diferente de ligação química, porque uma ligação química é ligação entre átomos. Então, aqui no caso de ligações de sulfeto, a ligação, por exemplo, que a gente tem aí, para quem tem um cabelo enroladinho, são ligações, né, entre 2 enxofres, vão formando as pontes de sulfeto que a gente quebra quando a gente passa progressiva. Isso aqui é uma ligação entre átomos, interatômica, não é intermolecular, então já está fora. Ligações covalentes também são ligações químicas, ligações entre átomos, por exemplo, entre o H, que é o hidrogênio, e o Cl, que é o cloro. Isso é uma ligação covalente, que acontece entre hidrogênio e um ametal. Ligações de hidrogênio, apesar do nome estar ligações, é um tipo de interação intermolecular também, que acontece entre hidrogênio e átomos eletronegativos, o flúor, o oxigênio e o nitrogênio, que a gente fala o famoso FON.
E, por último, interações de polo permanente, que também podem ser chamadas de interação de polo, vai ocorrer somente entre moléculas que são polares. Então, fizemos essa revisão de interações intermoleculares e percebemos que aqui a gente precisava também saber quais características tem o carvão, né? Porque ele não me deu a fórmula, então tem que saber que o carvão é composto de carbono, e tinha que lembrar que o benzeno é uma substância apolar, apesar de quando ele fala de compostos voláteis aqui, também já me dá uma ideia que se o carvão vai absorver compostos voláteis, essa interação vai ser fraca, e isso me leva a concluir que é uma interação de polo induzido, ok? Eu vou aqui para o chat para ver se alguém falou alguma coisa, eu ouvi um barulhinho. Vinícius? Sim, pode perguntar. Então, meu áudio tá bom, né? Pode falar. Então, quando o exercício diz que o carvão está ativado, é porque dentro dele está acontecendo essas ligações de elétrons por causa das interações de polo induzido e de polo induzido? O carvão ativado seria o carvão com seus... como que eu te explico? Seria o carvão com seus... Ai, fugiu a palavra. Com a sua superfície, sua área superficial maior, tá? Então, assim, ele tem uma área superficial maior, então ele consegue absorver essas moléculas por interação de polo induzido de polo induzido. Porque como aqui é só carbono, eu tenho uma molécula, digamos assim, as moléculas são apolares. Então, os compostos apolares vão vir e vão interagir com essa superfície. Quando a gente fala que alguma coisa absorve outra, a gente quer dizer que isso que é o adsorvente, no caso aqui o carvão, tem uma grande área superficial. Tá? Então, esse carvão ativado é porque ele tem uma grande área superficial. E aí, por exemplo, vou te dar um exemplo do dia a dia. A gente pega o carvão para colocar dentro da geladeira para tirar o cheiro de cebola, de tempero, por exemplo. Justamente porque ele tem uma grande área superficial que ele pode fazer essas interações. Tudo bem? Deu para entender? Sim. Beleza. Podemos prosseguir? Então, vamos lá. Aqui, gente, nós temos uma questão de densidade. Poderia ser física, por causa do volume deslocado por essa pedra, poderia ser química. E aí, densidade é um tema que cai, assim, de várias formas. Ou para você fazer o cálculo que densidade é igual a massa sobre volume, que nesse caso aqui a gente vai fazer um cálculo, mas é bem simples. Ou pode cair lá com densímetro, que é aquele equipamento não, né? Um dispositivo de vidro que a gente mede a densidade. Então, assim, densidade vai cair, assim, de diversas formas. Pode falar de um derramamento de petróleo, e aí vai falar assim, por exemplo, o petróleo está na superfície, então você sabe que está na superfície é menos denso do que aquilo que afunda. Então, tem várias formas da densidade ser cobrada para a gente na prova do Enem. Essa questão aqui é uma questão simples, apesar de ter um cálculozinho, mas é muito simples. Vamos lá, olha. A densidade da amostra obtida em gramas por ml é mais próxima de... Então, ele quer um cálculo, né? Tanto que tem números aqui nas alternativas. A densidade é uma propriedade que relaciona a massa e o volume de um material. Um estudante iniciou um procedimento de determinação da densidade de uma amostra sólida desconhecida. Então, observe aqui, ó, é uma amostra desconhecida com um volume irregular. Primeiro, ele determinou a massa da amostra, então ele disse que essa amostra tinha 27,8 gramas. Em seguida, ele utilizou uma proveta. O que é proveta, pessoal? É esse equipamentinho aqui, tá? De vidro, é um tubinho de vidro que é graduado para a gente ler o volume. Com água para determinar o volume da amostra, conforme esquematizado na figura. Considere a densidade da água igual a 1 grama por ml. Aqui, então, ele colocou água e ele fala que o volume inicial é esse aqui. A gente consegue facilmente perceber que aqui são 35 ml. Por quê? Aqui está 30 e aqui está 40. Então, aqui no meio, 35. Então, eu tenho um volume inicial de 35. Depois que ele adiciona esse objeto, uma pedra, ele vai colocar aqui que a gente tem um volume final de 45. O mesmo raciocínio, olha, entre 40 e 50, aqui 45.
Ou seja, deslocou de 35 para 45. Ou seja, eu tenho um volume final de 45, então a minha diferença de volume é de 10 ml. Quando a gente adiciona um objeto e a gente tem um deslocamento na água, esse volume deslocado é o volume do objeto, que você vai considerar para o seu cálculo. Se ele já te falou a massa, então para você encontrar a densidade é simplesmente a massa que ele deu, massa sobre volume, né? Massa em gramas, e o volume aqui está sendo lido em ml mesmo, 10 ml. Aqui a gente não precisa nem fazer conta no dedo, porque sabemos que a divisão por 10 é só andar com a vírgula para cá. Então, nós temos a resposta 2,78 grama por ml. Eu fiz a questão devagar porque eu fui explicando, mas essa questão que você fazia super rápido e ganhava tempo para as questões difíceis, tá? Então, vamos prosseguir aí para a última questão. Essa questão, como eu disse, é uma questão de química verde, né, que entra aí dentro de química ambiental, fala de sustentabilidade. Antes de eu falar da questão, eu vou explicar um pouco o que seria essa química verde. A química verde, gente, ela vai falar o seguinte, que a gente, para fazer reações químicas, a gente tem que evitar muitas etapas, porque quanto mais etapas nós temos, mais reagentes nós vamos gastar e mais resíduos nós vamos gerar. Então, a gente tem que evitar isso, pensando nessa questão sustentável, né, de preservação aí do meio ambiente. Outra coisa, a gente tem que formar o menos possível de subprodutos. O rendimento tem que ser alto. O que é ter um rendimento alto? A maior parte do que é formado tem que ser aquilo que é o meu produto de interesse. Porque nem sempre a gente vai fazer uma reação química e vai ter 100% de rendimento. A gente tem que evitar de usar solventes orgânicos, que são poluentes, muitas vezes tóxicos, cancerígenos, dependendo do solvente. Temos que evitar gasto de água, gasto de energia, até porque muitas energias aí que são usadas são poluentes. Então, tudo isso entra na questão da química verde. A questão, ela traz no enunciado dela para mim algumas dicas já do que é química verde e eu vou ter que interpretar isso a partir das alternativas. Então, vamos lá. A química verde é um ramo da química que prega o desenvolvimento de processos eficientes que transformem a maior parte do reagente em produto. Isso quer dizer alto rendimento. De forma mais rápida, então a reação tem que ser rápida e seletiva. Até porque, gente, quando as reações são demoradas, além disso não ser interessante industrialmente falando, eu posso gastar mais energia também, né? Utilizem poucos reagentes e que produzam somente o produto desejado. Evitar subprodutos. Subproduto é aquilo que não é o produto desejado. Evitando a formação de coprodutos e que utilizem solventes não agressivos ao meio ambiente. Assim, as indústrias contornariam problemas relacionados à poluição ambiental e ao desperdício de água e energia. O perfil de um processo que segue todos os princípios desse ramo da química, que ramo? Química verde, pode ser representado por... Então, vamos analisar? Olha, vamos supor que você está meio confuso, não lembra o que é química verde. Se você batesse o olho só aqui, o que está em parêntese, não entendeu essas equações, bateu o olho no que está em parêntese, o que você pode de cara descartar? Reação com uso de solvente orgânico. Falou em solvente orgânico, você já pensa, não é legal, tá? Então, não marcaria a letra C. O que a gente pensa aqui na letra B? A reação é fortemente endotérmica. O que é endotérmica? Endo, para dentro, absorve energia. Então, tem um gasto de energia aqui. Vamos analisar. Estou formando dois produtos. A A está formando um produto só, a C um só, aqui dois, e aqui um. Bom, dois produtos aqui, gasta energia? Não, não quero. Outra coisa, vamos analisar agora, a gente ficou aqui com a A, com a D e com a E. Essa aqui, a reação ocorre sob pressão atmosférica. Olha, isso é legal, eu não estou precisando fazer um aumento de pressão ou uma diminuição de pressão e gastar energia para isso. Porém, nós temos etapas, duas etapas. Eu disse para vocês no início que o ideal é ser reação em uma só etapa. A química verde pede isso. Além de eu ter duas etapas, eu tenho dois produtos. Tudo que está depois da setinha são produtos.
Então, isso aqui para mim não é interessante. Eu fiquei entre a letra A e a letra E. Na letra A eu tenho só um produto, na letra E eu tenho um, empatadas. Mas aqui eu uso 3 reagentes, e aqui eu uso 2 tipos de reagentes. Aqui a reação ocorre em altas pressões, eu preciso ter energia para dar altas pressões. Aqui a reação ocorre com o uso de um catalisador, acelera a reação, lembra que ela tem que ser mais rápida? E o catalisador, lembrando que ele é usado em uma reação para acelerar o processo, mas ele é recuperado no final. Então, eu posso reutilizá-lo em outras reações. Além disso, ele falou que esse catalisador contém um metal, mas ele não é tóxico. Ele fez questão de dizer que não é tóxico. Então, a letra E é a resposta dessa questão. Terminamos aqui, então, falando sobre 3 assuntos recorrentes na química do Enem. Eu espero que vocês tenham aprendido e gostado. Tentei acelerar um pouquinho para a gente não ficar até tarde aqui na live, porque eu sei que vocês têm aula amanhã, alguns trabalham como eu de manhã, mas se ficar alguma dúvida aí também podem perguntar. Todos estão convidados a abrir o microfone, ou quem não tiver o microfone, mandar mensagens e tal. Mas o Vinícius, ele fez uma afirmação no final da fala da Tarlene, falando que diminui a energia de ativação. Acredito que ele está falando do catalisador, né? O catalisador diminui a energia de ativação, e por isso ele acelera a reação. Muito bem, você está afiada, hein, Vinícius? É isso que eu ia falar. Esse Vinícius, ó, já estou vendo o nome dele nos aprovados do ano que vem. Isso aí, muito bem. Isso, as enzimas são catalisadores biológicos. Muito bem. Ai, cada coisa chique que eu tô aprendendo hoje. Uma que não era gabarito pintado, enzima é catalisador. Solventes orgânicos, como eu disse, a maior parte deles são tóxicos. O benzeno, por exemplo, é muito usado em reações químicas, mas ele é cancerígeno, tá? O benzeno é o mesmo que está lá presente na gasolina, que quando a gente chega no posto, lá está escrito para tomar cuidado, usar luvas no manuseio, no caso do frentista, né? E a gente também não ficar aspirando aquilo ali, porque o benzeno é um solvente cancerígeno. Vários outros solventes utilizados nas reações químicas, eles são bem perigosos, tá? E são muito poluentes para o meio ambiente. A gente tem que pensar que quando a gente faz uma reação química, existem resíduos ali, existem coisas que não vão reagir. E aí, o que eu vou fazer com esse resíduo? Entende? Então, a química verde diz que eu preciso gerar o menos possível de resíduo. Por isso que solventes orgânicos não são tão interessantes assim, tá? Às vezes é inevitável, dependendo da reação, temos que usar. Nada. Mais perguntas, galera? Aproveita e manda agora. Quem está na live, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Eu tentei pegar temas um pouco mais fácil, porque a gente está no início do ano. Porque eu pensei assim, química verde é uma coisa mais teórica, dá para explicar. Densidade, eu acredito que é um tema mais fresquinho, assim, né? Que quem está no terceiro ano, lembra, é uma coisa mais... É um assunto, não tem um cálculo muito difícil e tal. E a questão da polaridade, interações intermoleculares, está bem no início ali do primeiro ano. O que vocês acharam? Tiveram dificuldade ou conseguiriam responder essa questão aí se eu não tivesse dado a resposta, se eu tivesse dado um tempo? Me contem o que vocês acharam dessas questões. E se quiserem dar sugestão para uns próximos temas para a live de química também, podem dar aí no chat. Ou fazer alguma pergunta. Química orgânica? Mas qual parte da química orgânica? O quê? Reações, reações nomenclatura, classificação? Jennifer acha que a pior parte é cálculo e estequiometria, para a maior parte dos alunos, Jennifer. Tem que estar com a matemática básica afiada para a estequiometria. Vinícius, me conta aí sobre a orgânica, qual parte? Química do segundo ano é meu dodói. O que seria química do segundo ano? Só para saber participar da conversa. Isso, me conta o que é química do segundo ano. Porque depende depende da escola, depende de muita coisa. A regionalidade sudeste e sul acaba tendo bastante diferença de Brasil, né? Soluções. Concentração de soluções. Meus meninos do presencial no segundo ano estão a Mariana que falou matéria do segundo ano, ela falou estequiometria, professoras. Sim, estequiometria, soluções, titulação,
Tá batendo com o que eu dou no segundo ano aqui nas minhas turmas presenciais na escola. Que isso É depende do isso. material, da rede. Isso, depende de Então, a muita gente prefere coisa. temas há anos. Isso. Segundo ano é Segundo ano. verdade para todo mundo. Eu acho que Sim. física não tem essa opinião. Assim, ó, quem teve física na vida, porque a gente entende que nem todo mundo teve física na vida, vê aí quem teve física. Eu acho que o primeiro ano do ensino médio é a dor da física, né? Primeiro ano. C6H6O6 N6 Q6 Q6 série 6. Que doideira é essa? Físico-química, radioatividade é um bom assunto. Ele é bastante interdisciplinar entre física e química e cai e aparece. É isso aí. Agora que apareceu o chat para mim, parece que estava meio atrasado. Deixa eu ver aqui. Soluções também, radioatividade. A parte de... Olha, Karina, eu não considero que a radioatividade cai bastante. E nem que é Assim, difícil. De repente, só precisa ter um pouquinho de conceito e daí quando pega, fala, é só. Soluções, sim. Soluções cai bastante. Estequiometria, todo ano tem uma questão de solução e estequiometria. Eu tenho dificuldade em identificar estruturas orgânicas e representá-las em forma composta. Entendi, Vinícius? Entendi, é bem o inicinho da orgânica, né? Uhum. Carnene, Sim. se você quiser descompartilhar a sua tela, eu acho que fica mais interessante para eu ver todo mundo. Com certeza, me perdoe, eu sempre esqueço, gente, pode me xingar. O que pega aqui com a maioria na química é a parte de cálculos, né? Bem o início da física é o meu ponto fraco. Se é só o inicinho, tá ótimo. Você tá legal, porque o finalzinho é suave. O inicinho, para quem é meu aluno que tá aqui, que eu estou vendo alguns, o início da física, galera, é lamentável. É lamentável. E eu falo, e aqui eu posso falar, né? Não visto camisa de nenhum colégio, né? Sabe como que é? Por mim, pessoalmente, o começo da física, que é movimento uniformemente variado, acelera, freia, cai para cima, cai para baixo. Mecânica, eu não daria no primeiro ano. Primeiro, gráficos de segundo grau, parábola para cima, vértice de parábola. Cara, isso vocês têm só depois em matemática. Aí por que eu, professora de física, tenho que dar gráfico de segundo grau antes do professor de matemática, cara? Para mim não é isso. Mas para quem estuda em colégios, é horrível mesmo. Para quem estuda, é lamentável. A palavra é lamentável. Para quem estuda em colégios com material pronto, o professor está lá sendo pago para cumprir material. Lamento ser sincera com vocês. Aqui não. No meu curso a gente não faz isso, né? Eu começo com cinemática, mas força e peso também é do primeiro ano, mas normalmente é a cinemática que começa. Eu começo a cinemática, mas eu preciso dar um pouquinho de matemática, porque é o que eu brinco, né? Cinemática é matemática com cinema, com movimento, cara. Aí você que sabe matemática, que sabe que dói, vai analisar com movimento, aí vai doer duas vezes. É lamentável. Mas física tem coisas muito mais gostosas de serem estudadas. O ondulatório que a gente viu hoje, termometria, calorimetria é muito chuchuzinho estudar, que foi nas aulas passadas. Ótica, que vai ser na próxima aula. É tudo gostosinho. Cinemática, cinemática é pedir para o aluno nunca mais gostar de física. Meu Deus, no primeiro ano, a primeira aula, o aluno olha para mim e fala, eu odeio física. E para sempre ele vai odiar. E ele me odeia também. É isso, pior é que é isso mesmo. Sacanagem. Eu não sei por que as pessoas escrevem material assim. Eu não sei. Se um dia alguém me convidar para escrever material, cinemática é uma das últimas partes, cara. A maturidade que tem que ter é surreal para um aluno de primeiro ano. Pelo amor de Deus. Em biologia, galera, alguém tem alguma coisa aí? Fiquei no aguardo aqui, eu. Ninguém falou nada de mim. Gordinha, ai, que delícia. Botânica é muito legal. Muito legal. Ó, viu? Lá vem elas, ó. Botânica e genética. Lá vem, eu sabia que era isso. Eu sabia. Sabe aquela eu perguntei para quê, se eu já sabia qual era a resposta. Tem pergunta que a gente faz. Galera, gente, tem dúvida? Quer mandar uma pergunta do que a gente conversou agora? Uma pergunta mais técnica? Se vocês quiserem continuar desabafando, ok.
Se quiser abrir a câmera para ver alguns rostinhos, uns eu já conheço, outros não. Acho que eu ia gostar. Botânica é legal. Nossa, muito. Prova Jussiara, tem uma pergunta. Posso dizer qual a diferença entre refração e reflexão? Sim, de maneira direta e reta. Reflexão, você lembra de espelho, porque você olha no espelho e vê a sua imagem refletida. O raio de luz ou a onda, seja ela qual for, ela incide no anteparo, num negócio, numa parede, num obstáculo, e volta para o mesmo meio. Luz, incidiu no espelho, voltou para os seus olhos. Ó, mantém as características, velocidade, comprimento de onda e frequência igualzinho, porque está no mesmo meio. Refração, ou da luz ou do som, mecânica eletromagnética, tanto faz. É quando a onda muda de meio. Então, ela está lá na água e vem para o ar para os seus olhos. Sabe quando a gente vê alguma coisa lá no fundo da piscina? Tipo o chão da piscina? O raio de luz não sai dos seus olhos. Não é Superman, não existe isso no mundo real. O raio de luz chega aos seus olhos, por isso que você enxerga. Então, o chão da piscina está sendo iluminado pelo sol, pela lampadinha, por qualquer coisa. Ele iluminou o chão que está na água, e aquele raio de luz chegou aos seus olhos. Água e ar, dois meios diferentes. Isso é refração. Ou quando você fala alguma coisa aqui no ar e alguém lá no fundo da piscina brinca de tentar te ouvir, o som saiu do ar e incidiu no meio água. Refração. Na refração, obrigatoriamente, a onda sofre uma variação na velocidade e no comprimento de onda. Ou ela anda mais devagar, ou ela anda mais rápido, dependendo do meio. Beleza? Reflexão mantém as características, velocidade, comprimento e frequência. Refração muda obrigatoriamente velocidade e comprimento de onda. De uma maneira bem rapidinha, né? Mas se você quiser, a gente pode conversar a noite inteira sobre isso. Movie é um bom assunto também. Movie é um assunto que você não conversa comigo a noite inteira, porque você vai virar as costas e vai embora. Mas eu converso com você. Movie é tenso. E, pessoal, falando da estequiometria aí, né? O pessoal está com dificuldade. Na mentoria, que eu e a professora Cláudia começamos agora em fevereiro, nós não chegamos ainda nesse assunto, estamos bem no inicinho. Então, quem tiver interesse, vocês estão convidados a vir para a nossa turminha. É uma turminha reduzida. Nós damos apoio para vocês aí pelo WhatsApp, tá? Quando precisarem. E só entrar em contato, tem um formulário lá na minha bio, tem um formulário na bio da professora Cláudia. Preencher aquele formulário, a gente vai entrar em contato com você, explicar muito bem como que funciona. E aí a gente tem encontros semanais, ajuda vocês aí nessas questões. Então, fiquem